Meu nome é Ivan Santos, eu sou um coreógrafo que trabalha com crianças, com artistas, um coreógrafo de televisão, e eu trabalho com a dança porque a dança, ela nasceu dentro de mim. Como que a dança aconteceu? Eu estudava em um colégio e aí um dia pintou um curso sapateado e eu fui convidado, e eu me destaquei nesse curso, e o meu professor, foi o meu primeiro professor, ele me chamou para fazer aula de jazz. Nisso, na hora, pintou um preconceito. Eu falei, não vou fazer jazz. Imagina uma criança de 13 anos para fazer aula de dança no interior de Minas Gerais. Eu comecei a fazer aula de dança também, de sapateado, depois jazz. E nisso eu fui crescendo, com 6 meses eu estava dando aula também. E aí ele me chamou para fazer aula de clássico, de balé clássico. Eu também rejeitei na hora, porque eu falei, não, isso não, preconceito. Mas enfim, com toda essa história, eu venci todos os meus preconceitos, lutei, me formei em dança. E aí eu fui tirar o meu DRT em Belo Horizonte, que é a capital de Minas, assim, onde a dança é um estouro. E aconteceu que eu fui no meio de 300 jovens, adolescentes, para tirar o DRT de profissional. E aconteceu naquele dia algo incrível, porque eu não sabia que eu tinha todo esse potencial, mas as pessoas sempre elogiavam muito. E aí, passava-se com 60 para você se tornar um profissional. E aí, de repente, quando todo mundo passou por aquele teste com o professor de dança especializado em balé clássico, Joaquim Ribeiro, que é o primeiro bailarino de Belo Horizonte, um super profissional, aí ele falou que no meio de 300 pessoas, que tinha um caso especial. Isso é algo que você pode comprovar na documentação lá em Belo Horizonte, no sindicato de dança. E aí eu fiquei surpreso, porque eu passei com nota máxima, eu passei com 100. Eu não passei com 60, eu passei com 100. E eu não falo isso para me achar, é uma realidade que aconteceu na minha vida. Isso tudo aconteceu com muita dedicação, com um sonho, com uma meta, com foco, com determinação. Eu sempre fui uma pessoa muito focada no que eu quis ser da vida, o que eu queria ser da minha vida, e é por isso que hoje, até hoje, com todas as dificuldades, com tudo que a gente passa, eu continuo acreditando nos meus sonhos e fazendo da dança o meu mundo. Eu respiro dança, eu acordo dança, eu durmo dança, eu trabalho com dança, eu sobrevivo da dança, e eu amo dançar, e é por isso que eu tenho com essa galera aqui, que eu voltei esse ano a dar aula novamente, e uma galera que eu gosto muito. Vamos dar um oi pra galera lá, gente, ó. E hoje eu quero que esses jovens aqui, essas crianças, eles falem assim o que eles sentem, e você de casa também, saber como é dançar comigo, como que são os sonhos deles. E vamos começar com as perguntas aí. Pode começar, Nicole. Qual que é a sensação de, por exemplo, você passa uma dança, fica um tempo serelepe e depois que ela se deixa tudo certo? É sempre um desafio, porque você passa uma coreografia e o aluno, às vezes, ele não pega muito. Aí na próxima semana, não só na parte de coreografia, eu vejo isso semana após semana, eu vejo o crescimento de vocês. Então, isso é consequência de um trabalho que eu sinto que o meu trabalho está entrando no corpo de vocês, e eu fico muito feliz por isso. Quem é o próximo? Vai dar pergunta. Qual é a sensação de dar aula para todo mundo, nós meninos? Para vocês que têm a idade de 14 anos? Então, eu acho legal dar aula para essa galera, porque é uma galerinha que está num processo de formação pessoal também. Então eu acho que o meu trabalho, ele interfere também no pessoal, na formação profissional e pessoal. Eu acho que eu também faço parte do que vocês estão sendo e que vocês vão ser no futuro. Eu acho isso importante, como ser humano. Eu acho que a dança, ela educa em vários sentidos, e ela educa também para a vida. Eu acho bacana isso. Ela tem uma pergunta. Pode falar. Ele levantou a mão? Você não ia perguntar para ele? Pode perguntar. Ivan, qual é a sensação de você ter pela primeira vez dado sua primeira aula? Minha primeira aula? Minha primeira aula foi muito massa, muito legal, porque na verdade eu tive que dar aula
para pagar a aula. Então eu tive que dar aula para poder pagar a aula de balé. Então eu sempre me esforcei. Então para mim foi uma sensação muito boa, muito gostosa, porque através do meu trabalho eu estava realizando o sonho de aprender a dançar. Valmor, pai. Como que você consegue, no grupo aqui tem diversos níveis, e como que você consegue dar aula para pessoas de diversos níveis com a mesma coreografia? Na verdade, como vem sempre pessoas novas, então eu procuro fazer um trabalho que eu consiga fazer uma aula gostosa sem ser maçante. É uma aula que realmente que todo mundo pode dançar, não tem limites. Então, se eu tiver que dar aula, por exemplo, para uma pessoa que já dança e para uma pessoa que está chegando, eu consigo driblar bem essa situação e fazer a aula ser uma aula divertida e gostosa, fazendo com que a pessoa, além de aprender, ela se sinta bem e saia feliz da aula. Ivan, quanto tempo você dá aula? Eu dou aula de dança desde os 13 anos de idade. Quando eu comecei a dançar, como eu disse, depois de 6 meses eu já dava aula de dança. Então, tem uns aninhos, né? Tem uns aninhos. Pode. Como que você se sentiu na sua primeira apresentação? Como eu me senti na primeira apresentação? Foi bem bacana, porque eu fazia aula lá em Valadares, né? E assim, eu tinha os meus amigos que faziam aula. Eu achei muito bacana, porque eu sempre me destacava, não sei porquê. Mas eu era o que mais saltava, era o mais rasgado, mais alongado, mais forte, dançando. E isso causava até né? Mas eu nunca me importava com isso. Eu queria brilhar mesmo. O meu foco era esse, eu sempre dava o melhor de mim. Ivan, qual é o processo para criar uma coreografia? A coreografia, para criar uma coreografia, geralmente é como agora eu estou fazendo o DVD do Leonardo. Então, você ouve a música, sente a música, tem a coisa da musicalidade, do tempo musical, mas geralmente para você coreografar, você tem que, um bom coreógrafo, ele tem que sentir o que a música, a batida da música, o que a música diz, mas você tem que sentir e bater no seu coração. Então, o que você ouve, você passa para o seu corpo, entendeu? Isso é muito legal. Existe aqui que você conhece desde pequeno. Como que é para você ver as pessoas desde pequenininha e como elas estão hoje? Então, tem pessoas como você que fazem aula comigo desde criança, bem pequenininha, hoje é um adolescente. E eu fico muito orgulhoso porque eu vejo meu trabalho no seu corpo, entendeu? Então eu fico feliz, e aí eu vejo que eu interferi na sua vida. Isso é muito bacana para o professor. O grande lance do professor é saber que ele ajudou a somar na vida de alguém. E eu tenho somado na vida de vocês, eu acho isso muito bacana. Como você tem crescido muito, cada dia está crescendo mais, vai crescer muito mais, né? Mas o professor, para mim, na verdade, você é um amigo. Como que você se sente? Porque você atravessou a carreira de professor. Então, eu na verdade, eu sou um professor que eu procuro ser muito amigo das pessoas que vêm até a mim também, dos meus trabalhos, e você é uma prova, porque, tipo assim, eu acabei participando da vida de vocês, da sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu avô. Eu conheci todo mundo agora no seu aniversário, né? Até no aniversário eu fui. Então, assim, eu acho muito bom, gente, porque eu procuro me relacionar com meus alunos de uma forma saudável. É sempre a única coisa que eu nunca permiti. Ficar batendo papo com criança na internet, isso é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que isso não é bom. Então, quando uma criança, por exemplo, como a Monique, ela me chama para falar comigo na internet, eu geralmente falo assim, um beijo, tchau, não é? Mas eu adoro ser amigo de todo mundo, e o meu relacionamento com os pais é um relacionamento que eu me interfiro mesmo. Eu quero saber como vocês estão, eu quero saber se já estão namorando, porque já tem, por exemplo, a Ives, que está namorando. Quantos anos você está, Ives? 15. Aí eu falei com a mulher, por que você está deixando namorar? Aí eu falo mesmo, fico morrendo de ciúme dos meus alunos. Como você separa a parte brincalhão e a parte séria dentro de uma aula? Isso aí vocês sentem na hora que eu sou o tipo de professor que quando eu falo, às vezes eu brinco, eu abraço, mas quando é sério, aí eu já dou uma olhada e vocês já conhecem quando eu preciso de mais atenção, né? Já me conhece pelo olhar, né? Já sabe, né? Vamos só perguntar.
Pode. Todo mundo sabe que você está contribuindo muito para a dança, né, todos esses anos. Hoje, qual é o seu maior objetivo na dança? Primeiro eu vou falar que a questão de dança, como eu contribuí, eu sei que depois de Ruge, a palavra coreógrafo veio nascer realmente na televisão depois do Ivan Santos. Porque quando eu apareci na televisão, até Ruge as pessoas não falavam muito em coreógrafo. Aí hoje as pessoas sabem o que é um coreógrafo, então eu faço parte disso. E a outra parte, o que você perguntou? Qual é o seu objetivo hoje na dança? Meu objetivo hoje na dança é o meu sonho, que é ter um programa de TV voltado para a dança. Já fizemos alguns pilotos, você já participou, tem na internet o Atitude, e eu tenho certeza que na hora certa eu vou apresentar um grande projeto de dança na televisão, que hoje a dança na minha vida é para somar na minha carreira artística e na carreira dos meus alunos, porque no meu sonho vem todos os meus alunos juntos, eu acho que vai ser muito bacana. A dança para mim é levar para a televisão a dança, eu acho isso muito legal. Ivan, além do grupo do Ruge, qual outras pessoas você coreografou? Além do grupo Ruge, eu já coreografei Sula Miranda, já coreografei Mara Maravilha, Leonardo, que eu trabalho, hoje Gustavo Lima, Jean Giovanni, Chitãozinho Chororó. Nossa, tem gente, hein? Eu já fui coreógrafo da Rede Globo. Eu já fui o Banana, sabe o B1, B2 do Banana de Pijama? Eu já fui coreógrafo deles e eu era o B1, B2. Nossa, já fiz muita coisa, bastante coisa. Pânico. Ivan, a gente sabe que você monta várias coreografias. Todas as coreografias que você montou até hoje, qual foi a que ficou mais? Ragatanga, Sererê, essa é a coreografia que até hoje o Brasil dança nas festas de aniversário e tudo, e até hoje eu colho frutos desse sucesso, porque até hoje as pessoas me contratam, o Ivan Santos, por ter essa fama de Ruge. Então é o seguinte, gente, para você que está em casa aí, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho de dança e eu vou mostrar para vocês. Vocês criaram coreografias também, né? Então hoje eles vão mostrar e a gente vai fazer uma captação de imagens e elas vão mostrar os grupos aqui, as coreografias, e você em casa vai poder conferir. E ano que vem eu estou voltando com um projeto onde a gente vai trabalhar diretamente para a TV. Dança, passarela, teatro para a TV. Chama TV na TV Team, TV na TV Kids. É aqui na Rua Augusta, no 273 na WA Danças. E para você que quer saber todas as informações de como fazer aula com o Ivan Santos, aí você vai entrar no meu site www.ivansantosoficial.com.br. Lá vai ter todas as informações e tem as redes sociais, tem tudo. Você vai acompanhar e vai poder fazer aula com a gente e poder se profissionalizar. E eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu carinho aos meus alunos, aos pais que sempre acreditaram em mim, às pessoas que às vezes a gente tem tanta dificuldade, porque tem sempre gente para falar mal. Mas gente, posso falar? Falem mal, falem o que quiser, mas eu estou trabalhando e trabalho bem, trabalho com os artistas. Assim, graças a Deus não me falta trabalho e eu tenho essa energia toda dessas pessoas e muito mais pessoas no Brasil inteiro que gostam do meu trabalho. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado aos pais que acreditam em mim, a vocês crianças que estiveram comigo esse ano inteiro. Eu tenho um carinho muito especial por todos vocês, um respeito muito especial. E juntos, ano que vem, 2014, é nosso e todo mundo, 1, 2, 3, atitude!